reverendo Marcelo fará essa oração por iluminação. Mesmo sentados, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na letra da canção que entoamos há pouco, nós fizemos, ó Deus, essa oração ao Senhor. E rogamos que Teu Espírito nos desperte para que ouçamos a Tua voz. Por isso nós reafirmamos isso nesta oração que fazemos juntos aqui nesse lugar. Fala comigo, fala com cada um aqui, fala conosco, fala com a Tua igreja. Toma nas Tuas mãos, unge os lábios do Teu servo, reverendo Tiago, a ministrar a Tua palavra nesta hora. Nosso coração esteja aberto, nossa mente desperta, nossos ouvidos atentos ao Teu falar na nossa vida. Oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente linda. Todo mundo quer ser bonito, né? Eu saúdo também os irmãos e irmãs com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi assim que Paulo saudou a igreja, num tempo de crise, na segunda carta ao Timóteo. Se tem uma coisa que é necessária e tem sido necessária para uma igreja como a nossa, 115 anos, é a misericórdia de Deus. E é pela misericórdia também que eu vou pregar para vocês, porque eu entendo que esse honroso convite poderia ser feito a outros pastores desse presbitério. O reverendo Valdir, tanta experiência, mas eu preparei, a partir de um texto, uma palavra que é fruto já de uma reflexão, que vem de algum tempo, e eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor desejaria falar àquelas igrejas que estarão ali reunidas, nesse momento tão importante de celebração, mas também de autorreflexão para cada um de nós enquanto cristãos. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de Deus para o seu coração, que está baseada no Evangelho de João, no capítulo 15. Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias. Enquanto você abre, eu trago aqui um abraço da Igreja Presbiteriana Independente de Tupã, e onde sou pastor, e do nosso presbitério Centro-Oeste Paulista. Vocês aguentam 30 minutos comigo? Perfeitamente. Então, por gentileza, João, no capítulo 15 do Evangelho de João, mesmo assentados, porém com muita atenção à palavra de Deus, vamos acompanhar o que diz o texto até o verso 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vamos ler juntos o verso 8.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra, bendita palavra. Eu entendi que nesse texto Jesus está orientando nisso que João começa como a sessão da despedida. Jesus está confortando e orientando os seus discípulos sobre o futuro, sobre o que eles deveriam ser e fazer, à medida em que a crucificação e a ressurreição se aproximavam. E pensando nesse desafio de Jesus juntamente com os discípulos, pensando no momento que nós vivemos como igreja, eu fiz uma pergunta que tem a ver com esse texto. Eu acredito que seja um desafio para cada igreja local, mas também para cada cristão. Vamos ler juntos essa pergunta? O que as igrejas do futuro devem fazer? E eu coloquei igrejas no plural, para que essa fosse uma reflexão aqui para cada igreja local, dentro da sua própria cultura, da sua forma de se expressar. Mas também podemos colocar ali o seu nome. O seu nome. O que é que o Tiago deve ser e fazer no futuro? Qual é o desejo de Deus para a minha vida amanhã, domingo? Refletindo um pouco sobre a história da igreja, eu fui procurar alguns textos do Eduardo Carlos Pereira. E você sabe que ele foi o desencadeador desse movimento de Deus na história do Brasil que nós conhecemos como Igreja Presbiteriana Independente. Ele, juntamente com outros pastores e presbíteros, resolveram com muita coragem lutar pela igreja. Uma igreja que fosse independente de interferência estrangeira, de recursos, de decisões estrangeiras, independente da maçonaria. Uma igreja que cumprisse a sua missão dentro da realidade brasileira, que pudesse formar os seus pastores para a realidade brasileira. E num de seus sermões, quando ele foi comentar esse texto que acabamos de ler, ele vai dizer que o fruto mais saboroso do cristianismo é o amor. E é praticamente a conclusão desse texto. Note você que nós somos uma igreja relativamente nova, perto da história cristã. E nós crescemos muito nas primeiras décadas. Pregamos o evangelho nessa nação, expandimos no interior paulista, em outros estados. Mas aconteceu alguma coisa na nossa história. Faz algumas décadas que nós estamos aí em torno de 500 e poucas igrejas. A igreja que foi conhecida como Igrejinha dos Milagres está passando por um momento de autorreflexão. E esse texto nos ensina muitas lições sobre o que queremos diante de nós como igreja, ou melhor, o que Deus deseja para a nossa vida como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas para a nossa vida como igreja local, para a nossa história como indivíduos participantes das estruturas do reino de Deus. Você está aqui porque Deus pensou em você antes da fundação do mundo. A sua presença na sua igreja local como cristão não é fruto do acaso. Deus sonhou, planejou isso, melhor dizendo, antes da fundação do mundo, e Ele sabia o seu nome, o seu tipo de personalidade, as suas qualidades, potencialidades e os seus defeitos mais escusos, mais escondidos. E mesmo assim, Deus resolveu amar você. Ele decidiu me amar. Ele decidiu e me escolheu para viver para a sua glória. E esse texto vai me ensinar que a única forma de fazer isso, de viver para a glória de Deus,
é permanecendo em Jesus para dar o fruto que Ele quer produzir através de nós. Você concordaria comigo que o mundo está em mudança. Nós, por exemplo, vivemos um período político na nossa nação enigmático. A nossa jovem democracia ainda está amadurecendo. As pessoas discutem e às vezes brigam nas redes sociais em torno de assuntos periféricos, às vezes nem tão importantes. Mas é um fato que a nação brasileira está passando por mudanças, como o mundo todo. Alguns especialistas dizem que o mundo mudou mais nos últimos 40 anos do que nos últimos 400 anos. E as pessoas que têm mais experiência, como a dona Daicy, por exemplo, sabem que nos últimos 10 anos as mudanças têm sido ainda mais rápidas e assustadoras. E também nos desafiam. A igreja que vive nessa sociedade, ela não está isenta das interferências dessas mudanças sociais. O evangelho não mudou, a natureza da igreja não muda, nosso Deus não mudou. Mas as formas de atuação nesse campo missionário multicultural que é o nosso país, precisam acompanhar as mudanças do tempo. E debaixo desse exemplo que os nossos pais do passado, como o reverendo Eduardo Carlos Pereira, ofereceram a nós, de olhos no futuro, nós precisamos lutar pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa vida cristã, como quem dirige um carro. Eu vinha de Tupã para cá, minha esposa dirigindo, e fazia a seguinte reflexão: ela precisa estar o tempo todo olhando para frente, mas é importante também olhar para o retrovisor de vez em quando. Uma igreja que conhece a sua história, que não despreza a sua tradição, que aprende com o passado, mas se prepara hoje para o que vem adiante. Porém, o foco do motorista está para aquilo que está à frente. A gente não vive de passado. O passado é para passar mesmo. E deixar pedagogicamente as suas lições. E essa igreja do futuro, essa igreja que está aqui presente, representada através de cada um de nós, foi sonhada por Jesus, planejada por Jesus nesse texto, de modo que o que Ele está fazendo no coração dos discípulos é confortá-los. Eu tenho certeza absoluta de que você sairá daqui nesta noite convicto de que Jesus, Ele não apenas deseja te desafiar e usar você, mas também de confortar você enquanto você exerce a missão de Deus na história. Você não está sozinho. Lá em Tupã, por exemplo, eu tenho uma irmã muito querida, de 78 anos, irmã Leonice. Ela tem um filho que é pastor, aquela pessoa que é fiel, leal à igreja. Dona Leonice já viu vários pastores passarem pela igreja, já tem experiência. E se você perguntar para ela: Dona Leonice, depois de tantas dificuldades, lutando pela igreja, contribuindo com a igreja, orando pela igreja, servindo a igreja, a senhora sairia da IPI? Ela disse: jamais, jamais, essa é a minha igreja. Uma das mudanças que nós estamos vivendo é a questão da flutuabilidade da membresia, da pulverização dos valores, da história da nossa igreja, que não pode ser perdida. Eu sou um jovem pastor, eu tenho 36 anos apenas. Eu fui para o seminário com 18 anos e sou fruto da missão da igreja. Me converti aos 14 anos de idade. E olhando para trás, nesse pouco tempo de história de vida, eu tenho percebido o quanto é importante nós darmos resposta às mudanças que estão acontecendo nos últimos dias. O mundo é outro. Nos últimos anos você acompanhou a Primavera Árabe. Mudanças políticas
marcantes. Recentemente, o ditador da Coreia do Norte apertou a mão de um presidente norte-americano depois de 60 anos de estado de guerra. Nós estamos vendo esse movimento de imigração de estrangeiros islâmicos para a Europa, aqui no Brasil. Enfim, o mundo passa por mudanças e a igreja não pode ficar estática, olhando para trás apenas no retrovisor. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, ter uma visão divina, enxergar como Deus deseja que enxerguemos. Eu me lembrei de uma frase de um autor chamado Peter Davis. Ele diz que nós precisamos ter sabedoria. Claro, você concorda com ele, todo mundo quer sabedoria. E ele define sabedoria como uma capacidade sobrenatural de enxergar a história a partir da perspectiva do Espírito Santo. Eu vou repetir. É uma capacidade sobrenatural para enxergar a história a partir da perspectiva do Espírito Santo. É quando você começa a olhar para os seus relacionamentos a partir das lentes espirituais. É quando você começa a olhar para a igreja, para as tragédias desse mundo, para as dificuldades pelas quais você passa, a partir da perspectiva de Deus e pela lente das Escrituras. Mas também, sabedoria significa enxergar de forma cósmica, multicultural, com paixão pelos perdidos, por aqueles que sofrem, porque é assim que Deus enxerga. Deus não enxerga de forma nacionalista, preconceituosa, bairrista. A visão de Deus é inclusiva, é cheia de amor, e é essa a visão que nós precisamos nutrir se queremos ser a igreja do futuro para a glória de Jesus Cristo. Eu vejo nesse texto mais uma das figuras que João usa. Ele se apropria de uma figura do Antigo Testamento que se referia a Israel, que é a videira. E nas palavras de Jesus nós vemos aqui uma metáfora, um recurso retórico para ensinar grandes verdades espirituais. E o que Jesus está dizendo aqui, olha, o meu pai é o agricultor, meu pai está trabalhando. A igreja faz missão, mas a missão que a igreja faz é apenas uma resposta ao Deus que está em missão na história. A igreja é parceira de Deus na história. A igreja coopera com Deus. O pai é o agricultor. O pai está trabalhando. O pai ara a terra e cuida da planta. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E nós somos os ramos. A obediência e o amor são os frutos que o Pai produz por meio de nós, para a sua própria glória. E eu, de acordo com esse pequeno texto, trouxe algumas aplicações que espero que sejam úteis para a sua vida e para a sua igreja. E a primeira coisa que eu vejo que Jesus está fazendo aqui é que Ele está corrigindo narrativas. E é por isso que nós aprendemos que as igrejas do futuro, igrejas locais do futuro, que dão uma resposta para esse tempo, são igrejas que corrigem as suas narrativas. Por quê? Olhe comigo para o versículo 1. Quando Jesus diz, eu sou a videira, e essa é a 7ª declaração de Jesus no Evangelho de João, dizendo-se, eu sou, se apropriando daquela palavra que Deus disse para Moisés quando ele recebeu a missão de libertar o povo do Egito. Você vai dizer para eles que eu sou. Mas Jesus agora está dando a seguinte resposta para os religiosos daquele tempo: a videira não é Israel. Aquela videira foi uma videira provisória que apontava para mim. Eu sou a videira, eu não sou uma videira falsa, eu sou uma videira verdadeira. E a primeira narrativa que Jesus está corrigindo aqui é a narrativa da religiosidade.
que se contrapõe à espiritualidade. É claro que Jesus se apropria das figuras que eram usadas na época, da linguagem do seu tempo. E você vai ver aqui Jesus falando de várias plantas em vários momentos. E aqui ele provavelmente está se lembrando da videira, aquela planta que fazia parte da atividade econômica naquela cultura. No templo de Herodes, por exemplo, havia uma videira de ouro. O povo entendia muito bem o que Jesus queria dizer. E nessa metáfora ele traça esse sistema de espiritualidade, onde eu e você também estamos envolvidos. E o desafio que ele dá aqui é, vamos começar a corrigir as narrativas. Porque vocês, judeus e religiosos, aprenderam que Israel é a videira, mas isso não é verdade. Porque Israel confia em si mesmo. A lição de Jesus tem a ver com o pano de fundo histórico daquele tempo. O templo judeu abrigava majoritariamente 2.000 funcionários, e isso podia envolver até 20.000 pessoas indiretas naquele tempo. Uma coisa gigante, não é? Os 10 mandamentos que foram dados a Moisés e ao povo de Israel foram transformados pelos mestres da lei, fariseus, saduceus, as pessoas envolvidas nas estruturas religiosas, em 633 mandamentos, algo praticamente impossível de ser cumprido. E a primeira narrativa que Jesus está corrigindo é essa: você não pode ser salvo pelas suas obras. A igreja do futuro entende que toda ação missionária é uma iniciativa divina, uma iniciativa de Deus. E o que é que o Pai faz? O Pai corta os ramos. Versículo 2. O Pai está trabalhando. Deus não está apático, indiferente com a história da igreja. Ele se importa. Essa reunião aqui hoje, você saiu da sua casa, tomou um banho, se preparou, e Deus valoriza cada detalhe desse preparo. O fato de você estar aqui, reunido com seus irmãos, respeitando uma ordenança direta, que é o culto. Diz o texto que o Pai corta. Ele faz duas coisas no ramo. Ele corta e ele poda. E ele não corta porque o crente perde a salvação. Essa é a segunda narrativa que nós precisamos corrigir, aprender. Tem gente que pensa isso. O Pai corta aqueles ramos que não estão devidamente conectados na videira, porque eles não dão fruto, porque se estivessem conectados eles dariam fruto, para que esses ramos secos não atrapalhem aqueles que de fato estão na videira. Mas essa não é uma tarefa da igreja, quem faz isso é o Pai. O papel da igreja é permanecer na videira, permanecer em Jesus, porque o Pai também poda. Uma outra narrativa que Jesus está corrigindo é a de que crente não sofre. Tem muita gente que pensa isso, mas o cristão sofre. Se eu perguntasse a cada um de vocês aqui, quantas lutas você já enfrentou na sua história? Quantas experiências trágicas, amargas, e que deixaram a sua lição, seu aprendizado, e você hoje se tornou uma pessoa melhor. Mas é um fato que o sofrimento faz parte da história humana. E o Pai está nos podando, nos aperfeiçoando, para que possamos dar fruto para a sua glória. Albert Hubbard dizia que Deus não examinará, procurando em você, certificados, medalhas ou diplomas, mas sim cicatrizes. Pode parecer estranho, mas o sofrimento tem o seu papel na história do cristão. Deus não está indiferente, apático, se divertindo sadicamente com o seu sofrimento. Deus se importa com você, Deus ama você, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja sabe que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Nós ressuscitaremos como Jesus ressuscitou. Somos a igreja de Jesus, somos um povo mais que vencedor,
Deus seja louvado por isso, nele devemos confiar e por isso aceitar a poda que de vez em quando ele opera em nós. Daniel Goleman dizia que o sofrimento tempera a alma. A nossa alma se alarga, se expande e passa a compreender coisas mais profundas, porque se de fato estamos conectados na videira, nós receberemos essa seiva vital do Espírito que flui da videira e vai para os ramos que somos nós. E é por isso que nos tornamos pessoas melhores hoje do que fomos ontem. E é por isso que temos o potencial de sermos melhores amanhã do que somos hoje. O crente sofre sim, mas ele não sofre em vão. E é claro que nós não temos explicação para todo o sofrimento. Porém o Pai, o agricultor está trabalhando para cumprir o seu propósito soberano em você, a despeito das circunstâncias, boas ou desagradáveis. Vale a pena confiar em Jesus? O que Jesus está fazendo aqui é corrigindo narrativas. E Jesus vai dizer no versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Os judeus tinham vários rituais de purificação. Eles também entendiam que a Torá os limpava. A Torá era o livro do judeu que era ensinado desde criança para as crianças judias. Mas Jesus fala algo diferente aqui. Às vezes pode passar desapercebido. Ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, porque agora, o próprio João disse, lá no primeiro capítulo, que quem é a palavra? Jesus é a palavra. Esses discípulos estão diante da palavra. A presença real de Jesus está aqui hoje, neste culto. A palavra se fez carne, a palavra se fez história, ela está ali em carne e osso, conversando com os discípulos, dizendo, eu estou limpando vocês. Não foi isso que Paulo disse em Efésios capítulo 5? Que a palavra nos lava. Toda vez que você vai a um culto, e você ouve um sermão, o que é que a palavra está fazendo em você? Limpando, tirando as impurezas. E a pergunta que eu faço diante dessas correções de narrativas é, quais são as outras narrativas que nós precisamos corrigir, como igreja local, como igreja presbiteriana independente, sobretudo nesse presbitério? Bom, os teóricos de sociologia cristã, aqueles irmãos que gostam de pensar sociologia na igreja, eles estão dizendo que nós vivemos numa era de muita mudança e no Brasil nós estamos caminhando para uma era pós-cristã. Por quê? Porque a Europa já é considerada pós-cristã. A era cristã já é algo terminado na Europa. Continente que foi berço do cristianismo, norte da África, por exemplo, continente africano, alguns países da Europa, berço da reforma protestante, hoje precisam de missionários e pregadores do evangelho. Esses teóricos vão dizer que os Estados Unidos da América, que tem contribuído tão fortemente para as missões transculturais, eles estão caminhando para a secularização da igreja. O secularismo, a forma de pensar mundana, invadiu a igreja. A mentalidade voltada para o consumo. E nós estamos vivendo um movimento parecido. Porque ao mesmo tempo que vemos muitas pessoas com sede do evangelho, nós vemos pessoas com mente secularizada. E como é que uma pessoa secularizada pensa? Vamos lá. Será que você conhece alguém assim? São pessoas que acreditam que podem viver sem religião, são pessoas urbanas. Nós vivíamos num país majoritariamente rural, hoje nós somos mais urbanos do que rural. Pessoas secularizadas valorizam a fé, mas não valorizam a igreja. Elas dizem, você acredita em Deus, mas não quero saber da igreja. Conhece alguém assim? Pessoas secularizadas.
entendem que o pensamento e as práticas das instituições religiosas não têm nenhum significado. Elas não se importam com a história da sua igreja. O não crente, ou o cristão nominal, lá fora, ou que talvez frequente a sua igreja no domingo, ele não está nem aí para a história da igreja. Porque ele está preocupado em receber, em consumir, porque é essa mentalidade que está nesse mundo. São pessoas vazias que delimitam até que ponto o evangelho terá influência sobre suas vidas. Elas dizem assim: até aqui tudo bem, mas a partir daqui eu não me comprometo. Então você pode encontrar muitos cristãos com a mente secularizada em suas igrejas. São pessoas que estão buscando a vida diante da morte, mas a maioria não acredita em vida após morte. São pessoas mais conscientes de suas dúvidas do que de suas culpas, e não têm uma percepção adequada sobre o pecado. São pessoas que constroem uma estrutura de vida que os protege, com dinheiro, consumo, recursos, conforto, mas que ao mesmo tempo os aliena da realidade e os impede de enxergar o evangelho. Pessoas com mente secularizada rejeitam a Deus, porque elas não sabem como encontrá-lo. Elas estão cegas, tateando, procurando encontrá-lo. Elas possuem uma imagem negativa da igreja. E um fenômeno que nós temos vivido é o fenômeno dos desigrejados. Já ouviu falar dessa palavra? Os desigrejados. Algum tempo, pouco tempo, questão de 1 ano atrás, um pastor visitou a nossa igreja para conversar comigo e disse o seguinte para mim: eu estou fechando a minha igreja, uma dessas comunidades criadas autonomamente, e eu gostaria que vocês aqui recebessem a nossa igreja, porque aqui é uma igreja bíblica. E fui conhecer essas pessoas, e a nossa igreja resolveu acolher essas pessoas. Imagine assim, um monte de gente sem igreja, chegando de uma vez, procurando Bíblia, povo querendo ser discipulado. É difícil, porque vêm os vícios eclesiológicos, vêm os problemas, mas vêm as oportunidades. É uma nova igreja que precisa responder a esse novo tempo. Possivelmente, boa parte das pessoas para que pregamos o evangelho já passaram por alguma igreja. Boa parte dessas pessoas já esteve em alguma igreja evangélica. Por isso, irmãos e irmãs, eu faço uma pergunta para vocês. Como é que a sua igreja local, neste presbitério, pode se preparar melhor para anunciar o evangelho diante desses desafios que estão à nossa frente, diante de uma sociedade que ao mesmo tempo procura por espiritualidade, mas está distante de Deus? O que Jesus deseja que entendamos é que as narrativas precisam ser corrigidas, porque senão a gente não tem o que pregar. As pessoas estão cansando desse discurso pronto, que as igrejas estão pregando por aí na televisão: você não pode sofrer. Então Jesus vem e diz: não, Pai, poda. As pessoas também estão lendo a Bíblia, estão entendendo: não, peraí, o cristão foi chamado por Deus, não perde a salvação. Então não adianta esse discurso simplista, reducionista, fácil. Agostinho dizia uma coisa muito interessante, ele dizia: é preciso ter uma fé que pensa e uma razão que crê. Quem é jovem universitário aqui? Levante a mão. Jovens universitários, pode ser jovem há mais tempo também, não tem problema. Nós precisamos orar pelos nossos universitários e apoiá-los, por causa do desafio que eles têm diante deles na academia. Eu acredito que Jesus deseja que nós entendamos o seguinte. Eu vou passar mais um quadro. Você já deve ter visto, não sei se vai ser possível você enxergar. Mas nós temos basicamente 3 tipos de modelos que estão presentes nesse texto. E o primeiro modelo é o modelo das pessoas não religiosas. As pessoas não religiosas dizem: eu vivo como eu quero.
Eu sou meu próprio Deus. Eu tomo as decisões na minha vida. Há um segundo grupo de pessoas que são religiosas, mas elas entendem o seguinte: eu obedeço, então eu sou salvo. Eu obedeço, então eu sou aceito. É por isso que Jesus está dizendo: vocês não têm que confiar nas suas boas obras, na prática das 633 leis do judaísmo. Eu sou a videira verdadeira. Sem mim vocês não podem fazer nada. Imagina os discípulos ouvindo isso. Será que eles entenderam as implicações dessa mensagem? Mas há um terceiro grupo, e é para esse grupo que Jesus está falando hoje, que é o grupo que entendeu o Evangelho, a mensagem do Evangelho, que significa que eu sou aceito e por isso eu obedeço. Eu vivo para a glória de Deus porque Ele me aceitou primeiro, porque Ele tomou a iniciativa. Igrejas que se preparam para o futuro, corrigem suas narrativas religiosas, quebram seus preconceitos, aprendem a amar como Jesus amou e vivem à luz do Evangelho da graça, não da lei. Cristãos que não são legalistas, mas que amam sem medida, que haja espaço para as pessoas serem amadas no meio de nossas igrejas. Segunda lição, e hoje serão 2 lições que você vai aprender com esse texto, e que está no texto. Talvez a principal delas é que as igrejas que se preparam para o futuro, as igrejas ou cristãos do futuro, devem permanecer em Jesus. Como é que é? Devem permanecer em Jesus. John Haggai dizia que um fator distingue as instituições e as pessoas que vencem é a habilidade de permanecer. E eu concordo com ele, porque começar alguma coisa é muito fácil, mas permanecer é mais difícil. Eu vi uma placa aqui em frente sobre oração perseverante. Vocês têm aqui uma campanha de oração de quarta-feira. É difícil perseverar, mas note que no texto, versículo 4, Jesus vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Quem está produzindo o fruto da permanência, quem está produzindo o fruto da obediência, o fruto do amor em nós é o próprio Senhor Jesus. Calvino dizia que somos capazes de perseverar com Deus porque Ele persevera primeiro conosco. É Deus quem toma iniciativa e vem em nossa direção. Nós só damos fruto porque Jesus anda com a gente, porque Ele tem misericórdia da gente. O nosso papel como videira, como galhos da videira, é permanecer em Jesus e trazer Jesus para o centro da nossa história. Sabe o que eu tenho notado? Talvez você concorde comigo. Algumas igrejas locais tornaram Jesus desnecessário. Parece que se Jesus sair de cena e ficarem apenas os eventos e as programações, Ele não faria falta. Jesus tem sido colocado como um mero coadjuvante, um adereço. Mas Jesus, irmãos e irmãs, não é uma informação num sermão. Jesus Cristo, nosso Salvador, não é um aparato decorativo numa comunidade. Jesus Cristo não pode ser periférico ou desnecessário, Ele é central na nossa vida, porque nós só temos vida em nós mesmos à medida em que permanecemos nele. Ele é a videira e toda a vida flui dele. Você aqui hoje está representando a sua igreja local, e a sua igreja local é uma partícula material, visível, uma manifestação encarnacional da vida de Deus na história. A sua igreja local é a representação visível de uma realidade invisível, uma igreja que Deus planejou antes da fundação do mundo, e que está conectada em Jesus, e que já venceu em Jesus, e que triunfa em Jesus. E as pessoas aí fora estão olhando para esse projeto.
A igreja é a única instituição que possui uma solução para esse mundo caído. Nenhuma instituição política, filantrópica, social tem uma solução cabal para sanar os problemas da nossa nação, os sofrimentos desse mundo atingido pelo pecado. Você e eu temos uma mensagem libertadora. Nós somos os ramos e nós só teremos sentido se estivermos em Jesus, conectados em Cristo. O C.S. Lewis dizia o seguinte, que até os nossos sermões, as nossas igrejas, até a própria Bíblia seriam apenas perda de tempo se Jesus não fosse central. Jesus é tudo, irmãos e irmãs. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Leonard Ravenhill, um pregador da década de 50, costumava dizer que Cristo será tudo o que você precisa quando Ele for tudo o que você tem. Quando você for trabalhar, Jesus quer ir com você. Quando você tomar decisões nos negócios, Jesus quer participar com você. Permanecer em Jesus significa trazê-lo para o centro das decisões dos presbitérios, perguntando a Ele se Ele aprova. Jesus não quer ficar de lado, de fora. Ele quer que todas as áreas da sua vida, todas, sua vida financeira, suas emoções, sua família, sua vida profissional, tudo isso seja trazido para debaixo da sua soberania e primazia. E quando Jesus fizer isso, você virá transformações miraculosas para a glória de Deus. Amados, o desafio conclusivo é esse, que Jesus seja o centro. Nós vemos nas nossas igrejas, concluindo, pelo menos 3 tipos de modelos de igreja. Nas IPIs, igrejas que são mais tradicionais, onde o conhecimento é muito valorizado e sinal de espiritualidade. Aquele irmão de 30 anos de escola dominical tem valor, com certeza. Mas nós não podemos reduzir a vida cristã a isso. Igrejas locais que adotaram um modelo neopentecostal, onde a fonte é o líder. Se numa igreja mais tradicionalista a fonte é o conhecimento, o quanto você sabe sobre Deus. Numa igreja neopentecostal, por exemplo, a medição da espiritualidade se dá pelo quanto você é leal ao líder. Mas na igreja focada em Jesus, a igreja que traz Jesus para o centro, Jesus é a fonte. E quando Jesus é a fonte, sabe o que a gente tem que fazer? Torcer para não atrapalhar o que Ele está fazendo. Nos contentarmos em sermos seus amigos para a sua glória. E procurar compreender como Ele quer nos usar para edificação e expansão da sua igreja. Jesus quer ser o seu foco. Ele quer ser tudo para você, suficiente para você. Vamos ler o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se você ler os versículos posteriores, Jesus vai falar sobre o amor, porque uma igreja que dá fruto é uma igreja que ama. E ela não ama com o seu amor, sabe por quê? Porque a primeira ofensa, nós interrompemos as afeições de amor, nós nos magoamos, mas quando amamos com o amor de Jesus, amamos intencionalmente, abundantemente, incondicionalmente, porque o amor de Deus não tem limites, porque Jesus é a fonte. Igrejas do futuro entendem que precisam amar esse mundo caído. Você precisa começar a varrer a calçada do seu vizinho, se ele deixar. Você precisa recolher o lixo da rua, se for preciso. A igreja tem que aprender a ser serva do mundo para a glória de Deus. Os ramos
precisam dar fruto como evidência de que estão ligados na videira. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você viverá para a glória do Pai, em atitude de humildade, e a igreja vai crescer. Isso é o que acontece quando estamos conectados em Jesus. Nós damos muito fruto, mesmo podados. Nós recebemos respostas às nossas orações. Nós experimentamos uma alegria, uma satisfação completa, onde nada mais pode preencher os vazios da nossa existência, a não ser Deus, a não ser Jesus. Nós aprendemos a amar outros cristãos e colocar Jesus como pilar de toda a nossa história. Eu quero convidar você hoje, nesta noite, sendo cristão há muito tempo, há pouco tempo, sendo não cristão, a trazer Jesus, através de uma oração, para o centro das suas decisões. Quero convidar você a orar pela sua igreja, pelo seu pastor, pela sua liderança, pedindo a Deus que Jesus seja Senhor absoluto sobre todas as decisões e sobre o futuro da igreja. Que Jesus corrija as nossas narrativas, se elas porventura estejam equivocadas. Estão equivocadas. Que Jesus, Ele mesmo, seja o centro e possamos permanecer nele, a fim de dar fruto, amando mais e melhor para a glória do Pai. Se eu puder, tiver essa oportunidade, se você não se ofender com isso, se você não puder, tudo bem, vamos nos ajoelhar por alguns instantes, porque nós estamos diante de Jesus, e nós reconheceremos a sua soberania e grandeza. Consagre a sua família a Jesus, consagre a sua vida pessoal a Jesus, reconheça-se como ramo da videira, conectado nele, e convide a Jesus para se assenhorar de toda a sua história, da sua igreja local. Que nome lindo o Senhor tem, o Salvador. Jesus querido, nosso amigo, Jesus, a videira verdadeira. O Senhor subiu aos céus diante dos discípulos e nos deixou a missão de sermos o seu corpo aqui na terra. E nós erramos tantas vezes com o Senhor. Jesus querido, tenha misericórdia da IPI do Brasil. Tenha misericórdia das nossas igrejas locais. E alcança-nos com renovo espiritual, com fervor espiritual, com desejo ardente pela Tua palavra, com quebrantamento e humildade, com senso de pertencimento a Ti e de dependência de Ti. Jesus, seja o centro. Jesus, tome tudo em Suas mãos. Querido Jesus, a vida de cada irmão e irmã que ora agora diante do Senhor, cada família aqui representada, cada igreja local, nosso ministério como pastores e líderes, como presbíteros, como pessoas que tomam decisões para o futuro da igreja. Pai,
opera a sua obra em nós para a sua própria glória, trazendo Jesus para o centro da nossa história em todas as áreas da vida. Seja bem-vindo, Jesus, Senhor da nossa vida. Em teu nome oramos. Amém. Quero agradecer o convite mais uma vez, deixar um abraço aqui a todos os irmãos e irmãs das igrejas locais, pastores que estão aqui presentes representando essas igrejas, presbíteros. Que Deus continue abençoando ricamente a sua igreja local, que ela seja relevante, conforme o que Jesus nos ensinou hoje. Obrigado, Deus abençoe.